Vejamos agora o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, que é adivinhação. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, esse versículo aqui mostra a seriedade que é a questão da obediência. O que é a rebelião que ele está falando aqui? Rebelião é você se rebelar contra Deus, seguir aquilo que você acha certo e não seguir os mandamentos de Deus. Não seguir o que Deus ensina na sua palavra. Isso é rebelião. Eu lembro aqui que certa vez Jesus perguntou assim para umas pessoas: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Ou seja, de que adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda? E Ele ensina também em outra parte, Jesus diz assim: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, a obediência, eu vou já falar um pouco melhor sobre isso, é o sinal de alguém que ama a Deus. Quando você não anda em obediência, você está em rebelião. Você está andando como um rebelde. As pessoas pensam que rebelde, às vezes nas igrejas, é quando você se levanta contra alguma doutrina humana de alguma igreja, ou contra alguma ordem abusiva de algum líder, de algum pastor que não tem nada a ver com Deus. Aí se você fala contra, você é um rebelde. Se você não quer obedecer aquela doutrina humana ou seguir aquela ordem absurda. Isso não é rebeldia, porque você está se posicionando do lado de Deus. A rebeldia é quando você se posiciona contrário a Deus. Mas toda vez que você se posiciona do lado de Deus, que você procura agradar a Deus e obedecer a Deus, você não é um rebelde. Pelo contrário, você está agradando a Deus com a sua vida. Você está sendo uma pessoa obediente a Deus. Você está dando prazer a Ele, alegria a Ele. Mesmo que você tenha que se posicionar contra pessoas e sistemas que vão levar você a sofrer uma perseguição, a falarem coisas de você, a te agredirem, mas se você permanecer fiel a Deus, Deus vai se agradar de você. Pode o mundo todo estar falando contra você, mas se você permanecer obediente a Deus, Deus vai se agradar da sua vida e no final das contas, irmãos, é isso que importa. Pode o mundo todo estar contra nós, mas se a gente tiver a nossa consciência tranquila de que a gente está andando de acordo com a vontade de Deus, isso é o que importa, isso é o que basta. Então a rebelião é quando você vai contra Deus, quando você ignora o mandamento de Deus. E isso é tão sério que ele compara aqui com o pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Veja só, às vezes as pessoas, até mesmo que se dizem cristãs, criticam, e com razão, claro, as pessoas que praticam feitiçaria, adivinhação, que consultam espíritos, que mexem com demônios, que procuram consultar mortos, esse tipo de coisa, que fazem sacrifícios a demônios. Tudo isso é feitiçaria, adivinhação, procurar adivinhar o futuro, coisas de horóscopo, de cartomante, tudo isso é feitiçaria. É adivinhação, é abominável para Deus, sem dúvida nenhuma. E as pessoas criticam tudo isso com razão, criticam duramente, mas elas mesmas muitas vezes estão vivendo num pecado. Por exemplo, às vezes criticam um macumbeiro, fala mal de quem é um feiticeiro, mas a pessoa está dentro da igreja, mas peca com a língua, peca com as atitudes, não tem amor, não tem graça na vida, não tem misericórdia, é desonesto, é um trapaceiro, é ladrão, se prostitui, tem um coração cheio de maldade, não perdoa, fala mal dos outros e acha que a feitiçaria é pior do que o que ela está fazendo. E Deus está dizendo, desobediência para mim é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, se você vive uma vida de desobediência, você não tem diferença de alguém que vive na feitiçaria. Isso eu estou falando de alguém que vive na rebeldia mesmo, no pecado, e não quer se arrepender,
que não tem temor a Deus. E ele compara a obstinação, ou seja, a qualidade daquele que não quer mudar, que não quer se arrepender, é obstinado. É como a idolatria e culto a ídolos do lar. Olha que interessante. Porque muitas vezes as pessoas criticam quem é idólatra. Com razão também. Quem adora imagens, quem adora outras pessoas, isso é idolatria, é pecado, é abominável diante de Deus. Isso traz condenação. Mas às vezes a pessoa não olha para si mesma, está vivendo em pecado, mas ela acha que está melhor do que aquela pessoa que ela está criticando. E às vezes ela está no mesmo estado de condenação que é aquela pessoa que ela chama de idólatra, que está se prostrando diante de uma imagem. Mas ela acha que porque está dentro de uma igreja evangélica, ela está garantida. Porque hoje o pensamento de muita gente é o seguinte: eu estou dentro da igreja, eu estou salvo. Estar dentro da igreja não é garantia de salvação para ninguém. Você pode estar dentro da igreja e vivendo em pecado. A garantia de salvação é você colocar a sua fé em Cristo e ter o seu coração transformado por Deus. Se você estiver vivendo em pecado, você está no mesmo estado de condenação que aquele idólatra que você acusa. E as pessoas não percebem isso.